entre as pessoas, de promover a integração, de promover o prazer pela prática da atividade física. A gente sabe que ninguém permanece na prática da atividade física se não descobrir nenhum motivo de estar praticando. Se essa atividade física não for prazerosa, ninguém permanece na prática da atividade física. Usar o esporte como meio de educação, né? A formação para a cidadania, o esporte nos facilita muito, nos ajuda muito nessa batalha. Promover a inclusão social e cultural através do esporte, né? A ideia, então, é formar cidadãos mais ativos em todos os sentidos, né? Fisicamente, socialmente, intelectualmente, né? E o SESC não poderia estar fora desse movimento, já que a nossa missão é melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento cultural, não somente dos trabalhadores do comércio e serviços e também dos seus dependentes, mas também da comunidade em geral, né? E, para isso, a gente utiliza aí vários programas, dentre eles o nosso programa de desenvolvimento físico-esportivo, que tem aí como proposta através de todas as atividades desenvolvidas nas unidades, a ampliação do repertório motor, ou seja, fazer com que as pessoas experimentem o maior número possível de movimentos, para que aí elas escolham uma prática, elas estejam mais preparadas para escolher ou para praticar atividades que surjam. Eu tenho 2 minutos, vou dar uma corridinha. Incentivar a prática autônoma, né? Não só praticar no SESC, mas nos seus diversos momentos de lazer, conscientizar sobre a importância dos exercícios físicos na agenda diária, né? E a nossa proposta é criar sempre o que nós chamamos de autonomia corporal. Ensinar as pessoas a praticar atividade física, a praticar esporte, para que elas possam, sim, ser inseridas em momentos de jogo, de prática. A gente sabe que se as pessoas não aprenderem a jogar voleibol, por exemplo, dificilmente elas vão se encorajar a entrar numa brincadeirinha de voleibol na praia. Então, a ideia é ensinar, sim, o esporte precisa ser ensinado, a gente ensina e depois as pessoas podem praticar sozinhas. A ludicidade, para nós, é muito importante quando se fala de esporte e de atividade física, né? E temos questões como princípios e valores que norteiam todas as nossas ações, né? Entender os interesses físicos esportivos como meio de educação sociocultural. E aí a gente está falando indistintamente de todos os tipos, né? A prática, o espetáculo, o conhecimento, trabalhos de cultura esportiva, a gente considera muito importante. Incentivar a participação dos menos hábeis e dos mais hábeis, integrar as pessoas e, como tinha dito, o predomínio do lúdico. Então, o nosso programa de desenvolvimento físico esportivo faz isso através de diversas atividades, cursos, campanhas, através de programas permanentes, e eu vou destacar um deles, o que nós chamamos de ginástica multifuncional, então, que busca isso tudo que eu comentei anteriormente com relação à funcionalidade das pessoas, propicia várias experiências motoras, como vocês estão vendo, para que as pessoas fiquem mais preparadas para a prática da atividade física, essa que nós praticamos, desenvolvendo no SESC, que é o lazer e a atividade física que integra pessoas, e o chamado esporte para todos. E destaquei uma das campanhas, eu sei que meu tempo está acabando, que é o SESC Verão, que traz a cada ano uma mensagem para a população. Então, um grupo de técnicos do SESC se reúne e escolhe um tema que a gente considera importante de ser levado, não só para os frequentadores das unidades, mas também para a população em geral. E faz isso através de atividades dentro das unidades e também através de uma campanha de comunicação. E é aí que essa questão se linka ao que foi discutido anteriormente no painel de comunicação. Porque, vou pegar como exemplo, alguns anos atrás, quando se falava da importância de fazer atividade física de forma orientada e segura.
Era uma época, acho que anos 2000, né? Era uma época em que as pessoas corriam com plástico na barriga, não sei se vocês lembram disso, nos parques. Nesse momento, a gente achou importante chamar a atenção da população que precisaria de um profissional de educação física, que a atividade física tem que ser orientada, as pessoas têm que saberem o que fazem. E aí a gente criou um SESC Verão, com a ajuda de uma agência de comunicação que falava de corpo legal, né, ao invés de falar de atividade física segura, porque poderia dar um entendimento que as pessoas estavam... atividade física segura teria a ver com não correr em lugares onde as pessoas poderiam ser assaltadas ou qualquer coisa assim. Falamos do prazer pela prática da atividade física, falamos das inteligências múltiplas ligadas à prática do esporte e da atividade física, que foi esse SESC Verão aqui, que, com a ajuda da área de comunicação, a gente criou esse slogan: movimente-se, exercite suas inteligências e faça um verão mais inteligente. Falamos das escolhas, né? Você é fruto das suas escolhas. Se você escolher subir pelas escadas ou usar o elevador, você tem um resultado ou um ganho diferente com relação à sua qualidade de vida, né? Em resumo, essa conversa que eu queria ter com vocês, e aqui fico à disposição para que a gente possa conversar um pouquinho mais, mas é como nós trazemos, então, a ideia do SESC com relação ao tema proposto. Obrigada. Obrigado, Maria Luísa. Bom, eu queria, então, passar a palavra para a Marisa Donatelli. Para mim é uma honra estar recebendo aqui a ACM, porque assim, a marca da ACM é muito forte, né? Eu conheço a marca da ACM desde que eu era pequenininho, então conta um pouquinho da sua história aí. Acho que para a gente é uma honra muito grande estar te recebendo. Bom, boa tarde a todos. Para a ACM também é um grande prazer estar aqui neste dia e participar durante as próximas horas desse seminário. Principalmente porque a ACM é uma instituição internacional, o IMCA, como é conhecida, ela tem, na sua própria história, a sua origem dentro da atividade física. Porque a grande preocupação da ACM realmente é com o bem-estar, e o bem-estar do ser humano. E nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade para, inclusive, contar como nós vimos realmente as pessoas que vão precisar se desenvolver através de atividades que organizações sociais, que instituições podem e devem se preocupar e preparar. Foi muito bom falar depois da Maria Luísa, porque ela deu uma excelente introdução sobre a qualidade de vida. Mas eu vou iniciar nossa apresentação com uma pequena reflexão para contar um pouco do trabalho que nós realizamos. Nós pensamos um pouco na evolução do ser humano. Nós conhecemos aí ao longo da história toda a transformação que entre milhares e milhares de anos o ser humano realmente foi se transformando. Mas sempre esteve presente a atividade física para que ele pudesse sobrepor todas as dificuldades e superar todas as suas necessidades. E já com o homem erecto, nós poderíamos ver que aqueles que tinham maior habilidade eram os que tinham o melhor padrão de vida, ou conseguiam atender com mais presteza às suas necessidades. Nós vamos vendo que também o ser humano tinha que se adaptar ao meio em que ele vivia. Daquele que sabia nadar, o que corria mais, que conseguia caçar, esse era aquele que superava todas estas dificuldades. Vamos ater um pouquinho na nossa época contemporânea e vamos entrar dentro do período da Revolução Industrial, que foi quando as organizações sociais
começaram a surgir. E aí, neste período, nasce também a Associação Cristã de Moços, a YMCA, e outras organizações, que passaram a se preocupar muito com como as pessoas começaram a viver esse período de transformação e de revolução. Eram os jovens que saíam do campo e vinham para a cidade para ter um tipo de vida totalmente diferente, porque estavam em busca de trabalho. Nós vamos notar também que havia uma ociosidade de tempo livre, porque a jornada do trabalho passou a ser diferente. E que, consequentemente, notávamos que passava a ter uma vida desregrada. Eu sempre, quando falo um pouco da história da CM, eu digo que não era privilégio nenhum dos que viveram na Londres antiga, onde surgiu a CM, porque trabalhavam 15, 16 horas, o tanto quanto fazemos hoje nós nos grandes centros urbanos. E esses jovens ainda tinham um problema maior. Trabalhavam todo esse número de horas e depois não tinham absolutamente nada para fazer. E começaram a viver também dentro de vícios, de uma vida perniciosa. E aí um grupo de outros jovens cria uma instituição. Outras tantas também foram criadas. E a ACM surge neste exato momento. Essas organizações surgem para tentar encontrar ou desenvolver atividades que possam promover uma vida melhor. E é exatamente o que nós fazemos nos dias de hoje. Estamos aqui desde as primeiras horas conversando como é que nós, enquanto país, nós, enquanto Estado ou enquanto cidade, poderíamos estar contribuindo